Fala galera do nosso curso do Apocalipse Descomplicado. Hoje vamos para a igreja de Pérgamo, sem mais delongas, né? Vamos trabalhar aí essas 7 igrejas mais todo o Apocalipse. Mas peço para você antes, curte lá no YouTube, no canal do também Facebook, o canal Binóculo, compartilha lá, abençoa o nosso trabalho. Se você acha que o que a gente faz é abençoador, então compartilha com outras pessoas, ajuda o nosso trabalho, tá bom? Então hoje nós vamos para a igreja de Pérgamo, tá bom? Vamos prosseguir hoje é o Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Sempre te peço para ter aquela paciência quando minha leitura demora por causa dessa luz no rosto. Às vezes eu perco eu não consigo enxergar o que está escrito, tá bom? Mas vamos lá, temos muita coisa ainda. Esse curso ainda nem, vamos dizer assim, nem começou direito ainda, tá bom? Ao anjo que da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. De novo, já falei sobre a ideia desse anjo, isso já está em vídeos anteriores, tá? Vamos prosseguir. Obviamente no Apocalipse vai aparecer essas coisas às vezes voltando, o mesmo assunto. E obviamente a gente às vezes fala de vez em quando, dá uma repassada, mas não tem como estar voltando sempre. Vai ter vídeos tratando disso, senão o curso vai se tornando de 30 e poucos aulas, vai se tornar 60, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a carta que tem a menor expressão sobre quem Cristo é. Lembra que eu falei que em todo o começo dessas 7 cartas, Jesus se utiliza de alguma imagem lá do capítulo 1, quando ele se apresenta a João? A partir do 9, que Jesus aparece para ele e ele vira e vê Jesus, aí começa aquele monte de descrição, olho de fogo, tal, boca saindo umas partes de 2 gumes, o pé como latão reluzente. Então, em cada carta ele pega na verdade, 2 aspectos desse e usa para combater alguma coisa da igreja. Toda vez que ele usa isso aqui não é aleatório. Ele usa 2 características de Jesus para apresentar-se à igreja para atingir alguma coisa. Pérgamo tem uma questão diferente. Aqui ele só se apresenta com uma característica. Nas outras é sempre 2. Eis que é aquele que não sei o que e não sei o que lá. Aqui ele só é uma coisa só. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O porquê dessa expressão ser usada? Como eu falei, tudo na Bíblia tem um propósito e no Apocalipse tem muito mais. Apocalipse é um livro que cada coisa que tem aqui tem um propósito. A escolha dessas características na apresentação de Cristo a cada igreja tem uma coisa a ver com a igreja lá. Tem alguma identificação com a igreja, tá bom? Então vamos lá. A priori, nós temos que entender que a igreja de Pérgamo ela é uma igreja que está situada numa cidade que tem um culto muito forte, como todas as outras igrejas. Culto a divindades gregas. Mas Pérgamo tem uma diferença muito grande. Pérgamo é uma cidade em que ela é como se fosse a Aparecida dos nossos dias. Lá é o centro do culto da Ásia Menor. Lá você tem o maior e principal culto ao imperador, que eu já trabalhei isso com vocês em vídeos anteriores. A ideia do culto ao imperador, que foi o estopim que houve essa perseguição aos cristãos. Você tem tanto o culto aos deuses, Zeus, Ártemis, né? Você vai ter Esculápio que vai aparecer, Baco, mas o culto ao imperador, que eu já expliquei ali, já expliquei para vocês já em outros vídeos, o culto a esses imperadores que morrem e eles são divinizados. Esse culto começou com muita força nesse período e Pérgamo era como se fosse a Aparecida. Ali era o centro desse culto. Tá? Ali era a Aparecida dos dias da época. Ali você tem um culto muito forte ao imperador. Ali é uma cidade que a religiosidade é a mais forte de todas. Ali é o centro religioso da Ásia Menor. E por que ele vai usar essa ideia da espada de 2 gumes? Essa espada tem uma ideia muito clara para quem é da época. Essa espada que vai aparecer ali no grego, falando dessa espada, isso é a espada da cavalaria romana. É a espada usada pelos romanos para os seus combates. E essa espada também tem o símbolo de ser o símbolo da justiça romana, o símbolo da espada, que até hoje ainda se tem, né? A espada, se você for ver lá no Planalto Central, lá em Brasília, você tem aquela ideia do símbolo da justiça com a espada na mão, uma espada meio curtinha, naquelas espadas grandes. Essa espada é uma espada média, que é do tamanho que os romanos usavam. Essa espada, então, é uma espada de infantaria e era símbolo da justiça. Tá? E o que acontece? Muito interessante notar que o procurador romano, quem era o procurador romano? O cara que comandava.
o procurador romano que controlava a Ásia, a província da Ásia Menor, ele residia na cidade de Pérgamo. O procurador residia lá. E ele era o homem que tinha como nas suas mãos, de forma metafórica, a espada para aplicar a justiça a quem fosse. A pena de morte aos infratores, a pena de morte a quem tentasse se opor ao que o império dava. E a falta de prestígio ao culto imperador trazia justiça muito rápida, a ideia da pena, do corte da justiça, tá bom? Então o procurador romano, ele residia ali, e ali ele aplicava a justiça, ele era a pessoa que tinha autoridade de Roma para aplicar a justiça. Então olha o contexto que a igreja passa, ela está num lugar que é o centro do culto religioso da Ásia Menor, o culto ao imperador, tá? Reside nessa cidade o próprio procurador romano, que tem o poder de vida e morte sobre as pessoas que vivem sob a égide de Roma. Então Jesus está dizendo, olha só, eu sou aquele que tem uma espada afiada, né? A espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. Quem tem a justiça sou eu. Ali ele está querendo dizer, olha só, vocês não têm que se preocupar com a justiça que esses homens tentam colocar. Vocês não têm que se preocupar com a espada da justiça deles. Vocês têm que se preocupar com a minha espada. A espada que eu tenho, que é a espada que sai da minha boca, a espada que eu aplico justiça. Ele está, obviamente, ali causando essa ideia desse antagonismo. Ele tem a espada da justiça em Pérgamo, mas eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Eu aplico a justiça. Vocês têm que temer a mim e não a ele. Sempre aquela ideia, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Aquela ideia de Jesus estar mudando a perspectiva de visão da igreja, porque você olha para o mundo, poxa, ele tem a espada, ele julga, por temor. Eu vou acabar caindo nessa idolatria porque eu tenho medo de perder a vida. Jesus vem, não, quem tem a espada sou eu. Os homens pensam que tem, mas quem tem a espada da justiça sou eu. Vocês têm que me temer. Então aqui é a primeira característica que ele vai trazer sobre essa ideia, por que é usada essa ideia da espada de 2 gumes. É uma contrapartida a essa ideia de Pérgamo ali ter esse procurador romano e essa ideia da justiça, porque era o medo também. A igreja vivia nesse temor, porque as suas crenças eram crimes capitais ao império e poderiam ser julgados. E a gente vai ver isso mais à frente. E ele vai continuar assim, conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. Aqui tem várias explicações sobre essa ideia do trono de Satanás, tá? Mas eu vou dar as 2 principais. O trono de Satanás aqui, onde é o trono de Satanás, algumas traduções, e até melhor para ser compreendido, onde Satanás é entronizado. Então, em vez de ser onde o trono de Satanás, algumas traduções vão dar onde Satanás é entronizado. Isso é um pouco melhor para se compreender, tá? E qual é a ideia ali? Muitos vão elaborar o seu conceito sendo ali o trono de Satanás por causa da idolatria. Idolatria a Zeus, a Esculápio, tá? Mas é óbvio que as outras cidades que nós temos as 7 cartas, as outras 6 cartas, eles são idolatrados, esses deuses. Esses deuses romanos são idolatrados. Então por que lá não é o trono e ali é? Então não faz muito sentido dizer que ali Jesus está dizendo que é o trono de Satanás por causa da idolatria a esses deuses, porque esses deuses também eram idolatrados em outras cidades. Então não faz sentido. O mais certo que é porque ali em Pérgamo é o centro do culto ao imperador, que é o que desencadeou a perseguição aos cristãos. Então Osborne vai entender dessa forma que ali é o trono de Satanás, principalmente porque ali é onde o culto ao imperador era mais forte. Então a ideia é, onde um homem é adorado, ali Satanás habita, ali ele está sendo entronizado. Satanás é adorado quando os homens adoram a algum homem, quando um homem é colocado no lugar de Deus. Ali também tem algumas ideias. Por que essa ideia de trono? Também vai ser passado, eu vou colocar aqui para vocês a imagem de Zeus, que Zeus tinha uma estátua de Zeus nessa cidade. Zeus ficava em um trono, dá para você ver aqui, sentado. Então alguns vão também usar essa referência da ideia de que o deus principal, que é o deus Zeus deles, sentado ali, naquele trono, aquilo ali não é um deus, aquilo ali é o próprio Satanás. É a ideia de que, Paulo vai trabalhar essa ideia também lá em 1 Coríntios 10, né? A ideia de que não existe esses deuses, ali são demônios. São ideias que por trás tem Satanás ali. Então essas são as 2 principais características. Primeiro, essa ideia geográfica desse templo de Zeus, que tinha 12 metros de altura, essa estátua,
tá? Obviamente essa imagem que está aqui não é a de Pérgamo, a gente não tem. Aqui é uma ideia lá em Atenas dessa estátua, mas a estátua é a mesma, tá? Só para vocês conhecerem a estátua. E a ideia que então esse trono que Zeus sentava seria essa ideia de trono para dizer que ali é Satanás que habita. E principalmente a ideia de Satanás habitando é porque Pérgamo é o centro do culto ao imperador. Esses imperadores que morrem, como eu já expliquei, o culto ao imperador consistia em a idolatria aos imperadores que morreram. E na época de Domiciano, que é o que está acontecendo, esse culto foi muito influenciado, perdão, foi muito incentivado por Roma e era um crime não cometê-lo. Então essas são as duas principais características porque que ali é chamado de trono onde Satanás habita, onde é o trono de Satanás, onde ele é entronizado. Primeiro, por causa dessa questão geográfica de identificação que eles tinham, né? De Zeus sentado nesse trono, e esse trono está dizendo que ele não tem um Deus sentado ali, o que tem ali é Satanás sentado, e porque ali é o centro do culto ao imperador, que na época ali Domiciano era muito comum esses imperadores que morriam serem divinizados e adorados, e quem não adorasse estaria contra o império, estaria contra a sociedade, estaria contra o Estado, e a pena era capital, tá? Ele vai dizer, olha só, onde habita, onde Satanás está assentado, onde é o trono de Satanás, algumas traduções, né, tal. E tu retens o meu nome. Aqui é a primeira coisa, o que é esse reter o meu nome? Quem vai trabalhar esse aspecto muito bem, vai trabalhar o Wisber, vai falar um pouco sobre isso, é que a ideia de reter o nome é a ideia de o que o nome está relacionado às características pessoais de uma pessoa. Até acontecia isso, Jesus quando mudava, naquela época isso era muito comum, hoje em dia isso não é tão comum assim, mas na época era. Quando você tem Jesus mudando o nome de Pedro para Cefas, né, ali tem uma ideia para dar ressignificação ao nome da pessoa, porque é para dar uma mensagem, a ideia de ser rocha. Você vai ter essa ideia muito forte na Bíblia, na cultura, né, ali do Oriente Médio, da antiguidade do Oriente Médio. Você pega os nomes bíblicos ali, sempre era o nome dado. Você pega Samuel, um exemplo. Por que Samuel? Porque foi dado por Deus, tem sempre um significado, tá? Muito forte, né? Samuel, a ideia do presente de Deus, né? E tudo mais. Então ali você tem a mesma coisa, a ideia do nome preserva, é a ideia das características pessoais da pessoa. O que está acontecendo ali? Pérgamo, mesmo com toda a afronta do diabo, vindo através da mentira e o ódio para deturpar a igreja, eles mantiveram o nome do Senhor, eles retiveram o nome do Senhor, eles não adulteraram, eles mantiveram a crença em Jesus, como ele é, eles se permaneceram firmes naquilo ali. Aí até depois ele vai dizer o quê? Vocês não negaste, vocês retêm o meu nome e não negaste a minha fé. Aqui tem as duas faces da mesma coisa. A ideia é que a igreja permaneceu firme na crença em Cristo. Não negaram a fé em Jesus contrapartida ao culto ao imperador. Porque eles não negaram Jesus por causa do culto ao imperador. Eles não declararam que o imperador é Senhor. Quem é Senhor é Jesus. Então eles mantiveram firmes a fé em Jesus e permaneceram firmes no nome, preservaram o nome de Jesus no sentido do quê? Que é uma coisa que acontece desde a época e acontece hoje. A ideia de Jesus, a doutrina de Cristo, quem Cristo é, ser deturpado. Você pega isso, uma característica muito comum que acontece hoje. Pessoas não param de desacreditar em Jesus. Pessoas pegam e modificam o que Jesus falava, modificam o que Jesus era. A mídia faz isso o tempo todo. E Pérgamo ali não negou a fé e não deixou que as características de Cristo, né, fossem deturpadas. E manteve aquela fé pura, aquela fé sóbria, aquela fé imaculada sobre quem Cristo é, pelo que as Escrituras dizem. Eles não deixaram a teologia, quem Cristo, a sua cristologia ser adulterada. Tá bom? E olha só, negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi minha fiel, perdão, aqui Antipas foi meu mártir fiel, algumas traduções é minha testemunha fiel, e foi morto entre vós onde habita Satanás. Aqui está deixando muito claro qual era o ambiente da parada, vamos dizer essa expressão. O negócio ali era tão feio, como eu disse, aquele procurador romano estava lá, que a perseguição chegou a um ponto na igreja ali porque teve gente morta. Antipas foi morto porque fez aquilo que a igreja estava. A igreja teve mártires. Se você tem tradições da igreja que dizem que Antipas foi o primeiro mártir dali da Ásia Menor, que ele foi morto dentro de um bezerro, né? Dentro de um touro.
Mas isso é uma tradição que não é muito bem confirmada, a gente não sabe. Só sabe que esse homem foi morto. Foi morto porque preservou a fé. Não quis cultuar ao imperador. Então você vê o nível do negócio como é que era ali, gente já sendo morta, recebendo pena capital. Então a imagem da espada é muito forte. E ele vai voltar e vai dizer onde habita Satanás. Por que ele vai dizer isso? Porque esse ódio todo contra a igreja é fruto de Satanás. É fruto dele, vem dele, o ódio à igreja. E isso é muito interessante que eu falei isso na aula passada. Todo o ódio contra a igreja, toda perseguição à igreja é uma forma de estar coadunando com Satanás. Então é isso, o texto ali é muito forte para dizer isso. Porque a ideia de Satanás tem a ideia de opositor. Então ele está usando essa frase ali para explicar o texto. O que se opõe, né? E Antipas foi morto. Então o clima da cidade para a igreja era muito pesado. Você ter como uma igreja no centro do culto ao imperador e esse culto ser determinante para a vida e morte de pessoas era um clima bem tenso. E a igreja estava se permanecendo muito fiel. E aí nós vamos prosseguir. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Aí você olha e diz, ai, droga. Chega a dar uma dor. Mas vamos lá. Porque tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então vamos lá. Qual era o problema da igreja? Muito interessante isso. Eu acho isso aqui, as pessoas passam muito voado nessa carta. A ideia da igreja ali não era uma igreja que era idólatra. Ela não era uma igreja que permaneceu fiel. O texto mesmo vai dizer, vocês permaneceram fiel, vocês se apegaram ao meu nome. Teve até martírio, gente morta porque não negou, né, a fé. Mantiveram-se firmes diante da cultura pressionando na cidade. Mas o que aconteceu na igreja? Eles não era igreja como em geral, mas a igreja de alguma forma permitiu que alguns dentro deles se escamboteassem por heresias. Isso aqui é muito interessante, porque qual foi o pecado da igreja de Pérgamo? Não foi a idolatria, não foi a fornicação, não foi comer coisas sacrificadas, não foi. Jesus não disse isso, tanto que eles mantiveram a fé firmes. Mas qual foi o problema deles ali? É que eles toleraram alguns dentro deles. Isso é muito interessante, porque qual foi o pecado da igreja de Pérgamo? Tolerância. Por uma época que a gente se fala tanto de tolerância, meu irmão, Jesus não gosta de tolerância. Jesus não é tolerante. Jesus não aceita uma igreja leniente, tolerante. O pecado de Éfeso não foi idolatria. Não foi. Eles se mantiveram firmes. O pecado dele é porque deixaram que alguns ali no meio deles começassem a colocar ideias heréticas que vão discutir já a seguir no meio. O pecado de Pérgamo foi ser tolerante, foi ser complacente, foi ser, como hoje em dia o pessoal usa muita expressão, né? Ser amorosa demais. Então, enquanto Éfeso, você vai ter essa característica muito grande de Éfeso, sendo a igreja que botou à prova os falsos profetas, chutou para fora, Pérgamo foi tolerante. Quanto Éfeso chutou para fora essa galera, porque aqui esses heréis são os mesmos para 7 igrejas, tá? É tudo a mesma coisa, a gente vai discutir adiante. Esse grupo aqui é o mesmo para todas as 7 igrejas que estão dando problema, tá? Quer dizer, para as igrejas que dão problema, né? Com heresia. Então, enquanto Éfeso chutou, botou para fora, Pérgamo era muito tolerante. O pecado de Éfeso não foi ter feito, mas foi tolerado no meio deles aqueles homens. A igreja, quando tolera, a igreja não precisa nem praticar. Mas se só tolerar no meio esse tipo de pecado, a igreja já está no alvo da justiça divina. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente pensa, não sou eu que estou fazendo. Mas só em tolerar, nós estamos sendo lenientes, estamos juntos. Como diz aquele ditado, né? O silêncio é uma resposta, né? Quem cala, consente. A tolerância é algo que Deus não permite. Deus odeia. E ele vai dizer, porque tem no meio de vós aí poucos. Então ele vai dizer assim, tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar. Então o que está acontecendo aqui? Como eu já falei, Apocalipse é um livro que vai ter muito essa característica de trazer coisas do Antigo Testamento para o Novo. Usa muito, muito isso. E ele vai pegar aqui como ideia a ideia de Balaão e Balaque. O que era isso? Balaão, isso vai aparecer lá em Números 22, a partir do 22. Balaão foi um profeta que Balaque chamou, né, um profeta gentil, Balaque contratou, para lançar maldições aos israelitas. Ele no final não lança. Mas tradições vão dizer,
até depois em Números também vai citar isso, e o próprio Jesus vai dizer que Balaão foi, depois de um tempo, ele foi usado de uma estratégia herética, de uma estratégia de influência, para que o povo de Israel idolatrasse, né, fornicasse, caísse na prostituição espiritual. Então o que está acontecendo aqui no texto? O texto está fazendo uma comparação, assim como no Israel do Antigo Testamento. Balaão foi esse profeta que desviou vocês. Esses homens também estão sendo como Balaão. Estão levando vocês à idolatria e à prostituição, à fornicação. Tá bom? Então é isso que está sendo trabalhado aqui. Ele está fazendo uma comparação, assim, da mesma forma que Balaão fez, esses hereges também estão fazendo com vocês a mesma coisa. Porque o texto vai dizer aqui que lançava tropeço diante dos filhos de Israel para que caíssem tal. Aí, assim também, o versículo adiante vai dizer, assim também temos os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Então, qual é a doutrina de Balaão aí, os nicolaítas? É a mesma coisa. Não são dois grupos diferentes, tá? Esses nicolaítas são o problema da igreja que eu já expliquei lá em Éfeso quem são eles. Eu não posso estar voltando. Esses nicolaítas, quem seriam eles? Então, eles são esses hereges que estão nessas igrejas da Ásia Menor trazendo tanto problema para a igreja. Então ali está havendo uma comparação, o Grant Osborne vai trazer essa ideia, que ali não tem um grupo dos Balaão, ali existe uma comparação que ele está fazendo, que no Antigo Testamento, assim como Balaão lançou tropeço, a ideia de tropeço ali é a ideia de apostasia, de caírem, de se desviar, levar o povo a pecar, levar o povo a se desviar de Deus, de quebrar a aliança. Assim como o Balaão fez isso com Israel, os nicolaítas são a mesma coisa. Eles são o Balaão da igreja primitiva. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma comparação simples. E a ideia aqui é comer carne sacrificada a ídolos e a fornicação. Temos que entender bem isso aqui. Isso aqui o pessoal passa meio que voado. Né? Passa meio que na bala, 200 por hora. O que é esse comer carne sacrificada aos ídolos? Muitos vão dizer que esse comer carne sacrificada aos ídolos era pecado. Não. Porque Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios 10. Essa ideia de carne sacrificada. Aqui não é simplesmente uma ideia de comer carne sacrificada. Não é. Tira isso da cabeça. A ideia aqui dessa carne sacrificada é o culto, fazer parte dessas festas de adoração, essas festas de culto a esses deuses. Esse comer carne sacrificada não é simplesmente que eles comiam a carne, estavam em casa lá comiam. É porque eles participavam dessas festas a esses deuses, eles participavam desses banquetes a esses deuses. Então a questão ali era idolatria. Não comer, não era simplesmente que eles compravam uma carne e comiam, aí droga, a carne foi sacrificada. Não, não era isso. A questão ali é outra. A questão ali que esse comer da carne sacrificada era o elemento do culto. Esses nicolaítas eram tão endemoniados que eles estavam levando o povo ali, naquela famosa palavra não tem nada a ver, não tem nada a ver. Membros da igreja estavam indo e fazendo parte desses cultos, lembrando que a vida religiosa nessas cidades era muito grande. Assim como você tem hoje, dia de São Jorge, dia não sei o que lá, dia de São Pedro, dia de não sei o que, na época você tinha as datas do ano para esses deuses. Esculápio, dia de Zeus, dia de Ártemis, dia de Baco, você vai ter esses deuses. Dia de Afrodite, você vai ter esses deuses. Dias para esses deuses. Então isso era muito comum, isso fazia parte da vida deles. Então eles estavam sendo levados a esses cultos, esses rituais idólatras e levando o povo a cair na idolatria. Aqui é idolatria acontecendo. Tá? O problema aqui é idolatria, não é simplesmente comer, tá bom? Não vamos errar, acabar reduzindo o texto, que o texto não está falando só disso. E a ideia de fornicação aqui, alguns vão dizer que essa fornicação aqui é a fornicação espiritual, a prostituição espiritual, que é a idolatria, que acontece muito no Antigo Testamento. Deus fala, né, da prostituição espiritual como idolatria. Não tem como separar uma coisa da outra. Aqui, da mesma forma que é o Antigo Testamento, esses deuses aqui do Novo Testamento, que é do povo grego aqui, romano, a ideia de idolatria e prostituição está junto, porque fazia parte do culto deles. Então aqui é idolatria e imoralidade sexual, porque isso está junto. Você cultuava esses deuses com questões sexuais. Eu já falei aqui em vídeos anteriores a ideia da Diana, né, da Ártemis, é uma deusa da fertilidade. Como é que você adora uma deusa da fertilidade? Fazendo sexo.
Então, isso aqui é muito ligado à ideia de idolatrar a deuses, e a imoralidade sexual é muito forte aqui. Não tem como você fazer, não, isso aqui é um problema, isso aqui tá junto. Idolatria e questões sexuais estão extremamente influenciadas, tá tudo junto aqui. Então, os nicolaítas, eles tinham uma praxe muito grande. Eles eram coniventes com questões culturais para não ficar mal. Aquela coisa, sabe como é que é? Eu não quero ficar mal com ninguém. Mas Paulo já dizia, né? Aqueles que o simples penhor, a simples inclinação da carne é inimizade contra Deus, não tem como. Qualquer forma de deixar se fazer leniente, saciar essa vontade é inimigo de Deus. Eles queriam ficar no meio termo, mas não adianta, não dava. E aqui Jesus está condenando essa forma de tolerância, essa forma de boa vizinhança. Não, a gente está ali no culto também, está junto ali, não sei o quê. Eles tinham uma ideia de que o culto ao imperador não tinha nenhuma diferença. E Jesus não tolerou isso. E esse foi o pecado de Pérgamo. Terem tolerado essas pessoas dentro do seu meio. Não terem expulsados como Éfeso fez. Esse foi o problema da igreja. Os nicolaítas, já falei sobre eles em vídeos anteriores, são esses homens que levavam o povo a esses cultos a esses deuses romanos, né, deuses gregos, é a mesma coisa, são os mesmos deuses, levavam eles a esses cultos e, obviamente, esses cultos eram recheados de imoralidade. Então levavam a tanto a imoralidade sexual quanto a idolatria. Não podemos, não basta que não pratiquemos, não podemos tolerar no nosso meio esse tipo de prática. E ele vai terminar dizendo: arrependa-te. Então isso aqui é muito interessante. A igreja de Pérgamo tinha que se arrepender de ser tolerante. Isso é muito interessante. Arrependa-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Aqui deixa muito claro a ideia. A ideia aqui é que o que Jesus viria fazer não era contra a igreja, porque a igreja em si não estava naquele pecado de idolatria. A massa da igreja, o geral da igreja não estava. Quem estava nesse problema era aqueles homens. Ele falou: olha só, ou vocês arrependam-se e vocês dão um jeito. Tá traduzindo assim: olha só, vocês se arrependam, porque senão eu que vou vir vou resolver esse problema. Hein? Essa aqui rapidamente eu vou vir. Eu que vou trazer justiça. Aí você pensa: Vitor, como assim a igreja resolve antes que Jesus venha? Antes que ele mesmo resolva? Como você explicaria essa situação? Dá para explicar porque isso vai aparecer daqui a pouco. Lembra de Jezabel? Depois a gente vai falar sobre ela nas próximas cartas. Jezabel não se arrependeu. O que acontece? A igreja bota ela doente? Não. Jesus vem e bota ela numa cama. Jesus vem e acomete ela de enfermidade. Então isso aqui é a ideia de que a igreja tinha que se arrepender. A ideia de ver que estava errada, não podia tolerar. E a ideia aqui era o quê? A igreja agir para que aqueles homens se arrependessem daquele erro de estarem no meio daquela idolatria, daquela prostituição. Por quê? Porque se deixasse, Jesus ia vir e ele ia vir com justiça. A ideia do que é o quê? É que é melhor a gente tentar resolver, porque se Jesus vier resolver, a coisa é mais forte, a coisa é mais pesada. Jesus mostrou isso lá em Jezabel. Quando ele veio com a espada da sua justiça, não foi nada legal aquela cena. Então ele vem com muita justiça. Ele vem com grande fúria sobre aqueles que no nosso meio não se arrependem desse tipo de prática. Jesus está atento à igreja. Ele não é leniente e não está adormecido. Então ele vai dizer: olha só, eu vou lutar com a espada da minha boca. Eu já expliquei a ideia da justiça. Quem tem a justiça, quem comanda é Cristo. Ele que aplica a justiça. E ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Já falei sobre isso. Esse chamado agora sempre universal à igreja ouvir o que o Espírito diz. Quem quer ouvir, né? Ouça. Ao que vencer, eu darei de comer o maná escondido. Isso aqui é muito discutido, mas é muito bonito ao mesmo tempo. Qual é a ideia desse maná escondido? Você tem muitas teorias, vou dar as duas principais. Aqui tem base numa tradição judaica, preste atenção nessa parte, sobre o maná. Lembra que o maná foi colocado dentro de um pote e colocado dentro da Arca da Aliança junto com a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos? Lembra? Então isso ficou dentro da Arca da Aliança. Com a invasão babilônica lá em Judá, quando Nabucodonosor invade, isso vai aparecer lá em Daniel 2, com muita clareza. Quando ele invade, tem uma tradição que diz que Deus mandou Jeremias esconder
esse pote de maná na base, no começo do Monte Sinai. Isso é uma tradição, isso está na Bíblia não, tá? Pelo amor de Deus. Por favor. E mandou que escondesse, isso é uma lenda que tem numa tradição judaica, que Jeremias teria escondido esse maná na base, né, ali no começo do Monte Sinai. Para que esconderia? Ali a ideia de que quando o Messias viesse, esse maná fosse recolocado dentro do templo de Deus, a arca, né, a ideia da arca da aliança, porque a arca da aliança sumiu, a gente não sabe onde é que está. E alguns vão dizer que isso foi colocado, foi escondido, junto com esse maná escondido, para que quando o Messias prometido viesse, ele recolocasse isso no templo que ele reconstruiria. Isso é uma lenda, tá? Não vou adentrar aqui nisso, senão a gente vai perder mais de uma hora só nessa brincadeira. Então, o que está acontecendo aqui? Essa ideia desse maná escondido é referente a uma festa messiânica. A ideia do maná escondido vai ter várias teorias, mas essa aqui é melhor. Alguns vão dizer que o maná escondido é o próprio Cristo. Isso também não é excludente, não é uma coisa oposta, tá? Eu acho que é complementar. Alguns vão dizer que esse maná escondido vai fazer referência a um alimento espiritual, mas em geral, esse maná escondido tem a ideia dessa festa messiânica que virá no fim dos tempos. Essa festa que nós iremos celebrar com Cristo a sua dominação. Essa ideia desse alimento espiritual. É essa ideia que está sendo tratada aqui. E a ideia aqui de maná escondido é muito interessante. Por quê? É interessante. Porque a ideia de estar escondido, e aí vão dizer que isso está escondido aos ímpios e revelado aos crentes. Mas qual é interessante aqui? É que você tem a ideia do trono de Satanás. Então você tem uma contrapartida aqui, você tem um oposto. Estou falando devagar aqui porque eu sei que essa parte é bem complicada. Lembra do trono de Satanás? Tem um trono. E o que é a ideia da Arca da Aliança, que é onde esse maná escondido ficava? A arca, para quem não lembra, a Arca da Aliança é uma representação do trono de Deus. Você está pegando já o negócio, está sentindo o treco. Você está entendendo o decurso do negócio. Então a ideia é que aqueles que não se prostrassem ao trono de Satanás aqui, esse sistema demoníaco, iriam experimentar dos alimentos do trono de Deus. Então é essa a ideia que está sendo trabalhada aqui. Aqueles que não se prostrassem ao trono de Satanás receberiam da comida espiritual escondida no trono de Deus. Deu para compreender? Eu acho que deu para pegar, não vou nem explicar mais. Acho que deu para entender bem a contrapartida que o texto está querendo fazer. Eu acho isso espetacular. Então aqueles que não se prostram ao trono de Satanás um dia receberão do maná escondido, que é o trono de Deus, a ideia da arca da aliança, que é a ideia do trono de Deus ali. Então aqueles que não se prostram recebem dessa festa, desses manjares na vinda, das bodas, da celebração messiânica quando Cristo voltar e reinar com poder, e nós reinaremos com ele. Essa ideia que é muito presente dessa festa messiânica em que nós receberemos as benécias do trono de Deus por não termos nos prostrado ao trono de Satanás. Isso é lindo. Isso é esperançoso. Lembra que eu já falei isso? O Apocalipse é um livro para trazer a nossa fé mais forte. Isso me deixa regozijante a lutar, saber que nós temos lá no céu aguardando para nós um maná escondido, o maná de Deus, essa festa messiânica que nós iremos desfrutar por não termos nos prostrado ao trono de Satanás. E essa ideia da festa vai ser muito forte trazida agora. Essa ideia agora vai vir, olha só, com muita força. E lhe darei uma pedra branca, escrito um nome, ele vai dizer, né? Escrita na pedra um novo nome que nenhum nome conhece, senão aquele que o recebe. Aqui volta muito forte a ideia da festa. Por quê? Tem dois significados dessa pedra branca. Primeiro significado, essa pedra branca é como se fosse um convite na época a grandes festas, a grandes banquetes. Lembra? Antigamente não tinha aqueles tickets bonitinhos em 3D que você compra. Antigamente era uma pedra branca que era um convite a adentrar esses locais. Então aqui está de novo trazendo a ideia dessa festa messiânica que nós traremos. A ideia aqui é muito forte. Aqueles que não participam dessas festas idólatras, um dia participarão da festa com Deus. Vocês têm acesso. Os que se prostram a esses deuses, nessas festas idólatras, jamais serão recebidos na festa messiânica, na volta do Senhor. Então essa é a ideia aqui. E o outro significado. Primeiro,
a pedra branca ali como um ingresso, era comum da época. Hoje a gente não entende isso, para nós pedra é tacar nos outros, mas na época essa pedra branca era um ingresso. Então a ideia de festa está muito forte aqui. E a segunda coisa é que essa pedra branca era também uma ideia de absolvição, justiça. Olha, voltando à ideia de justiça, espada de novo. É tudo ligado, gente. A palavra de Deus é linda. A ideia de pedra branca, deu um trava-língua aqui, é também como na antiguidade alguns tribunais faziam justiça. Como assim? Era trazido como se fosse um gasofilácio, um lugarzinho, uma caixa. E o júri, quando você tinha o julgamento da pessoa, você tinha 5 jurados. Como é que é decidir a absolvição da pessoa? Eles tinham uma pedra branca e uma pedra preta. E eles escolhiam qual botar ali dentro. Aí, obviamente, se tivesse mais pedra branca do que preta, a pessoa era absolvida. Se tivesse mais pedra preta do que branca, a pessoa era condenada. A ideia de que o branco é absolvição e o preto é a ideia de condenação. Então, a ideia de que a pedra branca dada aqui é a ideia de que aqueles que temem. Lembra a ideia de juiz? A igreja era julgada e podia ser punida por não adorar ao culto ao imperador. Jesus está dizendo que, olha só, os que forem condenados na justiça do mundo por causa da idolatria serão absolvidos aqui. E os que forem absolvidos do julgamento, aqueles que forem lenientes à idolatria, ao império, aqueles que estiverem bem com a justiça aí de baixo, não estarão bem com a minha justiça. A ideia de que é aqui. Vocês podem ser condenados aí embaixo porque não adoraram esses deuses. Mas aqui na eternidade vocês são absolvidos. Vocês têm entrada grátis. Vocês têm entrada à festa celestial. Então isso é lindo. Meu. A ideia aqui de absolvição e de ingresso a essa festa. Os que não participam das festas de idolatria em Pérgamo serão recebidos na festa do Cordeiro. Isso é lindo demais. Glória a Deus. Que o Senhor transformará todos os males que os homens nos fazem aqui. Ele transformará em bênção na eternidade. Glória a Deus por isso. E a ideia aqui do nome escrito é uma ideia de identidade. Alguns vão dizer que esse nome aqui é o de Cristo. Não faz muito sentido. Tá? A ideia do nome escrito nessa pedra branca está relacionado a essa nova identidade. Esse novo nome que teremos em Deus, teremos no céu, né? Assim como Cristo mudou o nome de alguns de seus apóstolos, essa ideia de uma nova identificação na eternidade. Isso aqui é muito bonito. Eu acho esse texto aqui muito lindo. Essa pedra branca, eu acho isso aqui... Eu chego a me emocionar, mas vamos continuar que eu não posso perder o foco aqui não. Então vocês reclamam depois, tá? Então vocês vão receber essa pedra, tá? Então esse é o chamado de Cristo, isso é o que o vídeo... Ó, já estava lendo já para Tiatira já. Então é isso aqui. Aqui está muito forte a ideia do culto ao imperador, dessas festas que os nicolaítas estavam levando o povo a cair, essas festas de idolatria e prostituição. E Jesus está dizendo com clareza, aqueles que não se prostrarem a essas festas serão recebidos na minha festa, terão acesso à minha festa, a festa eterna. Essa festa é passageira, a minha festa é eterna. A justiça dos homens é curta, não tem muita força, mas a minha justiça é eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não sermos tolerantes, porque Deus odeia essa tolerância. Jesus disse que por causa daquilo ali, a igreja sofreria consequências muito graves. Que Deus nos ajude a percebermos o mal no nosso meio